Não sou padre nem pastor, apenas estudar a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Hoje vamos seguir aqui em Atos, capítulo 16 ao 20. E no capítulo 16, Paulo e Silas são presos em Filipos, depois de libertarem uma jovem possessa por demônio, o que causa revolta entre os donos daquela jovem, porque eles lucravam com os demônios que estavam dentro dela, porque ela fazia adivinhações. E eles recebiam por isso, e os donos ficou doido, né? E eles ali foram açoitados e jogados na prisão, com os pés presos em tronco. Isso é que eles recebiam ali por estar fazendo a vontade de Deus, eram perseguidos o tempo inteiro. Mas à meia-noite, ao invés de ficarem se lamentando na prisão, eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. Estava lá sendo torturado, estava na prisão horrorosa, mas estava cantando louvor, não estava nem aí. E aí a Bíblia fala que veio um terremoto que abalou o cárcere, as portas se abriram, as correntes, todos se soltaram. E o carcereiro, achando que os presos haviam fugido, pegou a espada e ia suicidar, porque ele perdeu prisioneiros, né? Isso significava execução. Mas Paulo grita, não faça isso, estamos todos aqui. O homem tremendo se ajoelha e pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? O que aconteceu aqui? Né? E Paulo responde, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e sua casa. E ele fala, então vão lá em casa. Né? E mesmo no meio da madrugada, eles saem da prisão, olha que doideira, saem da prisão, né? Ele já tinha, na mesma noite, Paulo já tinha sido espancado, já tinha louvado, a cadeia tinha aberto, o carcereiro ia suicidar e ele saiu dali, foi na casa do carcereiro, tanto Paulo quanto Silas. Né? Chegou lá, eles lavaram as feridas dele e a família toda foi batizada naquela mesma hora. Depois retornaram à prisão e antes do amanhecer estava lá tudo como se nada tivesse acontecido, né? Mostrado ainda, né, que eles não quiseram fugir, eles quiseram permanecer com integridade, voltaram e se prenderam novamente. Loucura demais. Todos foram batizados, salvos ali na casa do carcereiro. E quando o dia amanhece, as autoridades mandam libertá-los e Paulo revela que era cidadão romano, obrigando os oficiais a reconhecerem o erro, porque ele não poderia ser espancado sem um julgamento daquele jeito e colocado em prisão. E aí, tudo para a obra de Deus, né? Porque foi e tinha propósito naquilo. A família do carcereiro, né, Deus já tinha escolhido, né? Aquilo já ia acontecer. Depois a gente tem capítulo 17, né, eles passando pela Tessalônica, onde alguns creram e outros se revoltaram. E depois seguiram para Bereia, onde o povo examina diariamente as escrituras para conferir se o que Paulo dizia era verdade. Um exemplo de fé com discernimento. E de lá depois fala que Paulo vai para Atenas, uma cidade cheia de ídolos. Né? E ali ele prega dizendo que Deus desconhecido deles era o criador de todas as coisas, que fala que lá tinha tudo enquanto é tipo de ídolo, né? Deuses pagãos, e tinha um lá que ficava ao Deus desconhecido. Né? E aí Paulo fala, é esse daí que é o Deus certo, o desconhecido, que vocês não sabem quem é, né? O criador de todas as coisas. E ele anuncia Jesus como o juiz dos vivos e dos mortos. Ele fala sobre a ressurreição, o que divide muitas opiniões. Uns ficaram zombando lá na Grécia e outros creram. Depois a gente tem capítulo 18, Paulo chegando a Corinto e conhecendo Áquila e Priscila, que o acolheram. E ele trabalha com eles ali, continua pregando o evangelho, enfrentando muita oposição, mas Deus o animando, né? Aparecendo em visão e dizendo, não temas, fala e não te cales, porque eu sou contigo, disse Deus a Paulo. E Paulo fica ali por 1 ano e meio, a igreja se firma. E depois ele viaja para Éfeso, né, onde deixa esse casal que eles conheceram ali, que foi Áquila e Priscila, e segue para Jerusalém, encerrando a sua segunda viagem missionária. Enquanto isso, um pregador eloquente, né, chamado Apolos, começa a ensinar com muito fervor, e Áquila e Priscila o ajudam a compreender mais plenamente o caminho de Deus. Depois tem capítulo 19 com Paulo, até de falar, cansa, imagina Paulo vivendo tudo isso, né? Ele volta a Éfeso e encontra discípulos que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Ele ora por eles e o Espírito vem com grande poder. Durante 2 anos, ele ensina diariamente e muitos milagres vão acontecendo. Lenços e aventais que tocavam Paulo, é o que a Bíblia fala, ele tinha tanto poder de Deus ali que se um lenço e avental estava passando nele e as pessoas encostavam no lenço, as pessoas já saíam curadas, né? Os enfermos eram ali curados dos seus problemas, as pessoas eram libertas, né? Só que conta também, né, sobre 7 homens, conhecidos como 7 filhos de Seva, que também ficavam ali usando o nome de Jesus para expulsar demônios, para tentar fazer coisas, só que eles não tinham autoridade espiritual, eles estavam talvez ali se aproveitando daquilo para ganhar espaço, né? E aí acontece, a Bíblia conta que eles disseram endemoniado, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai demônio. E o espírito maligno responde, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E fala que esse homem possesso saltou sobre eles, os dominou e espancou os outros 7.
O demônio espangou aqueles 7 homens que fugiram nus e feridos. Aquele acontecimento espalhou, né, um medo, um temor muito grande a todos da cidade. Né, e muitos, a partir daquilo ali, né, ficaram tão assim, como assim? O cara bateu em 7, né, arrancou, quase matou eles. Né, que lhe dá um temor muito grande, e fala ali que, né, muitos vieram confessar seus pecados, queimar seus livros de magia, né, e se voltar para Deus. O poder de Deus estava se tornando conhecido e o nome de Jesus estava sendo exaltado. Mas o crescimento da fé causou revolta também, revolta entre os artesãos que viviam da venda de imagens de prata da deusa Diana. A Bíblia fala, né, você vai passando no lugar, cura o demônio que fazia o cara ganhar dinheiro, né, com adivinhação, o cara fica bravo. E ali, falando sobre ídolos, sobre imagens, que isso não valia nada, o povo fabricava imagem e falou, nós vamos perder nosso dinheiro. E começaram a persegui-lo. Mesmo assim, Deus protege Paulo e seus companheiros. Ele apanhava, mas Deus não deixava matar, não. E depois, no capítulo 20, Paulo segue fortalecendo as igrejas, encorajando os irmãos. Em Troade, outra cidade ali, ele prega por horas, e um jovem chamado Eutico, sentado na janela, adormece, cai do 3º andar e morre. Estava ali ouvindo a pregação, dormiu, caiu, morreu. Só que Paulo desce lá, ora por ele e o ressuscita. Então até isso Paulo fazia. E depois em Éfeso, ele reúne os líderes da igreja e faz uma despedida emocionada, dizendo que serviu com lágrimas e perseguições, mas sempre com fidelidade. E declara, não considero a minha vida preciosa, contando que cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus. E ali choram juntos, se abraçam, se despedem, sabendo que provavelmente não veriam mais Paulo. Paulo já estava ali, né, preparando, né, para a sua morte. 2 visões para guardar desses capítulos. 1. Deus opera nos momentos mais improváveis. Até na madrugada de uma prisão, ele pode, né, nascer um lar inteiro novamente, trazendo conversão a coisa que a gente menos espera, ele pode fazer. E 2. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica, é autoridade espiritual. E só quem vive nele carrega o poder que vence as trevas. Vamos orar, Senhor, obrigado, peço que o Senhor esteja conosco, abençoe a nossa vida, Pai, aumenta a nossa gratidão, o nosso temor, Pai, que possamos entender que só o Senhor é Deus. Amém? Fica à vontade de deixar seu comentário, compartilhar, que Deus te abençoe.